Então, boa noite a todos, boa noite a todas, né? A todos que estão aqui conosco de modo síncrono, ao vivo, e também saudando aqueles e aquelas que assistirão esse vídeo posteriormente, né? Então, é uma grande alegria estar com vocês mais uma vez e iniciamos aí a nossa última aula. Essa aula vai ser mais curta do que as demais, né? Então, a ideia é discutir o texto obrigatório e depois, digamos assim, até deixar vocês livres, né, para que vocês possam se dedicar àqueles que ainda não entregaram os nossos planos de aulas, né? Então, ainda nessa semana, eu começarei a correção dos planos, né? Então, vou corrigindo aí e até o fim do mês devo corrigir todos os trabalhos, né? Eu vou começar aqui a apresentação dos slides e vou me revezando entre a tela principal e os slides para permitir que as pessoas possam acessar, tá? A sala. Então, de vez em quando eu vou ter que fazer umas pausinhas para que vocês possam acessar a nossa sala, né? Acabou mais uma pessoa entrando aqui. Caso algum tutor esteja presente, né, peço ajuda aqui na mediação. Se a pessoa puder abrir o áudio aí, caso tenha algum tutor já conosco, eu agradeço muito, tá? Enquanto isso, eu vou transmitindo aqui. Então, o conhecimento aqui é a educação do campo, nos seus desdobramentos, enquanto também pensar na educação do campo e também em outros espaços que ocorrem fora do campo, né? A educação das águas, né? Das florestas, como direitos humanos. A gente pode pensar nos povos indígenas, nos povos da floresta, nos povos originários. Podemos pensar nas comunidades tradicionais, artesanais, nas comunidades ribeirinhas, tão comuns, principalmente no norte do nosso país, né? Essas pessoas que têm modos de existir que evocam tradições, às vezes, seculares, né? E, no caso dos povos indígenas, tradições milenares, né? Que lutam tanto para manter tanto a sua identidade cultural, como, igualmente, seus modos ancestrais de existência. Bom, essa aula, então, deixa eu só permitir as pessoas aqui entrarem, tá? Então, essa aula está sendo gravada, né, como sempre, e amanhã ela será disponibilizada via YouTube para vocês. Eu peço desculpas aos estudantes, eu vou ter que fazer uma pausa de 1 minutinho aqui, só para resolver uma pequena emergência aqui que está acontecendo. Vou fazer uma pausa aqui na gravação e já volto. Peço a compreensão de vocês, tá? E já volto, é coisa de 1 minuto. Oi, voltamos aqui, né? Peço desculpas aí pela pequena pausa, agradeço a compreensão dos estudantes. Deixa eu só verificar aqui se mais alguém está tentando entrar. Para a gente... Então, beleza. Então, vamos continuando aqui. Deixa eu... Bom, o slide não está querendo avançar. Espera aí só um minutinho. Então, enquanto o slide não avança, né, a gente vai discutir, então, o texto Educação do Campo como Direito Humano, de autoria de Tércio Ramon Almeida Silva, e a coautora é a Patrícia Cristina de Aragão Araújo, né? São textos aí de pessoas vinculadas à Universidade Estadual da Paraíba. É um trabalho completo que foi publicado no 3º CONEDU, que é o Congresso Nacional
de educação. Deixa eu só abrir aqui para uma pessoa entrar, 2 pessoas entrarem. Ok, bem-vindos. Então, antes de prosseguir, algumas orientações em relação ao tópico 4, né, como sempre nós fazemos. A gente pede aí que vocês estudem os materiais disponibilizados, né, que assistam essa webconferência, que é o que a gente está fazendo agora. Realizem a atividade A. Para aqueles que ainda não tinham respondido as questões de múltipla escolha, temos o prazo estendido até 26 de março, que é o mesmo prazo da atividade B, que é o plano de aula. A atividade B eu não tenho como ampliar o prazo, tá, gente? Porque vai estar no finalzinho aí do mês e quase no término da unidade curricular, e eu tenho que deixar uns dias no final do mês, tanto para eu conseguir corrigir, porque algumas pessoas acabam mandando, né? Esses que mandaram antes, eu já vou começar a correção, eu vou procurar fazer a correção aí, de acordo, primeiro corrigir aqueles que mandaram antes, né? E vou corrigindo. A toque de caixa, devo começar aí até o final dessa semana, mas sempre há aqueles, né, que só conseguem mandar os seus trabalhos no último prazo, né? Vários pós-graduandos aqui estudam, trabalham, né? E tem suas famílias, tem seus afazeres, a gente compreende isso, e eu tento ajudar aqui o máximo que eu posso, né? Só que daí, no caso da atividade B, não dá para eu prorrogar, porque eu tenho que, além de fazer a correção, eu tenho que dar atividade de recuperação para aqueles que, porventura, não consigam a nota mínima, tá? Então, eu só peço essa observação, né? Eu prorroguei o máximo que deu a atividade A, mas a B eu não tenho como prorrogar, tá? Bom, então, nós temos aqui esse texto, né, desses autores, que justamente eles vão discutir a educação do campo no âmbito da educação para os direitos humanos, no âmbito dos direitos humanos, né? Eu estou com um problema aqui, gente, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Eu não estou conseguindo, agora que ele foi, né? O slide está com uma resposta muito atrasada, né? Então, está bem atrasada mesmo. Eu vou, deixa eu ver aqui, agora deu. Tá, vamos lá. Vamos, gente, vamos lá, internet, me ajude. Você sabe como é que é, né, gente? O professor não pode perder o rebolado. Agora acho que eu consegui dar um jeito aqui. Então, vamos lá. O objetivo geral é compreender criticamente a educação do campo, das águas e das florestas, concebida como direitos humanos. Então, eu proponho que a gente pense também, esse texto se detém na educação do campo, mas a gente também pensar nas reflexões que são feitas na educação do campo, desdobrando esse campo, esse espaço não urbano, para também pensar na educação das águas, dos povos que vivem próximos das águas, sejam essas águas águas salgadas, águas marítimas, sejam as águas doces, respectivamente, os povos caiçaras que vivem na beira do mar, mantendo suas práticas tradicionais, mas eu também pensar, como já foi dito, nas comunidades ribeirinhas, certo? E, especificamente, a gente pensar, aí pensando especificamente nesse texto, nos paradoxos, nas contradições ligadas à educação dos direitos humanos, em direitos humanos, né? A EDH, vamos abreviar aqui. Compreender também, um outro objetivo específico, os elementos fundamentais da educação do campo, das águas e das florestas, enquanto possibilidade de concretização dos direitos humanos. Então, a gente vai analisar esse texto, né?
é uma aula expositiva dialogada, então, como a gente já tem a tradição, a gente abre para o debate no final, né, dessa exposição. E os autores, eles já iniciam o seu texto, né, pensando que após tantas décadas, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, publicada, lançada no final dos anos 1940, né, sempre é bom lembrar, no âmbito da reconstrução de uma boa parte das sociedades humanas que foram atingidas diretamente ou indiretamente pelos horrores concretizados durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de tanto tempo, né, de todos os horrores, os bombardeios, os extermínios em massa nos campos de concentração nazistas, as perseguições dos regimes autoritários, né, em países como a Itália, né, violações profundas dos direitos humanos, né, os horrores também realizados pelos norte-americanos, né, que deram aquela demonstração terrível de poder quando vaporizou centenas de milhares de pessoas nas cidades, dezenas de milhares de pessoas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né? Então, tudo isso que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, trouxe muitas lições para uma parte da humanidade, né? E está aí a própria Declaração dos Direitos Humanos como uma prova, né, da tentativa de obtenção de um avanço civilizatório, mas, apesar de tanto tempo que já decorreu desde então, nós vemos aí a humanidade ainda se enredando em uma série de horrores, né, que a gente continua aí vendo, observando constantes violações desses direitos, né? E muitas vezes esses direitos são levados a cabo pelo próprio Estado. Aquele que deveria ser o promotor dos direitos humanos, muitas vezes é o responsável pela sua violação. A consciência universal dos direitos humanos e o seu consequente clamor social constratam, na sociedade brasileira com os excessivos e constantes casos de violações desses direitos. Então, nós temos uma Constituição, né, a Constituição Cidadã de 1988, que ecoa tantas preconizações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do final dos anos 1940. Né? A nossa Constituição não é tão sofisticada quanto a do Equador e da Bolívia, né? Até porque ela se situa num espectro muito ocidentalista, mas é uma Constituição, ainda assim, uma das mais sofisticadas das Américas. Né? E quantos dispositivos legais que surgiram no esteio, né, dessa Constituição Cidadã de 1988, né, tantas leis que asseguram saúde, educação, né, direitos de povos originários, direitos étnico-raciais de populações racializadas e segregadas no nosso país. Né? Então, a gente tem uma série de dispositivos legais que, se você olhar só as nossas leis, os nossos regulamentos, os nossos estatutos, parece que a gente vive na Finlândia, na Dinamarca. Né? Então, a gente tem, mesmo que esses dispositivos legais não sejam perfeitos, nós temos um conjunto de leis bastante sofisticados. Né? Entretanto, isso contrasta com o fato, né, contrasta, aliás, com o fato de o próprio Estado brasileiro, muitas vezes, levar a cabo verdadeiros processos de necropolítica. Né? Não nos esqueçamos
que o Estado brasileiro, lembrem daquele conceito de necropolítica que nós vimos na unidade curricular de violências, né? E pensar que o próprio Estado brasileiro, durante a pandemia, concretizou o genocídio de uma boa parte da população brasileira, né? De uma parte considerável da população brasileira, né? Porque nós tivemos uma crise sanitária que aqui se tornou um caos sanitário, né? Dessas 700 mil pessoas, no mínimo, né? Porque a gente tem que pensar nos casos subnotificados, né? Pelo menos metade poderia estar viva se nós não tivéssemos, naquele momento histórico, um governo, né, que fez tudo ao contrário do que a Organização Mundial de Saúde ordenou, né, recomendou, aliás, né? Então, quando a gente vê o Estado, e eu estou falando isso só da Covid-19, né? Então, se a gente pensar em tantos outros aspectos, né, tantas violências que ainda acontecem no nosso país, violências estruturais, né? Lembrando daqueles conceitos que a gente viu na unidade curricular de violências, né? Então, a gente vê como a gente tem esses casos excessivos e constantes de violências, né? De violação dos direitos fundamentais do ser humano. Então, é por isso que é sempre bom, e isso os autores fazem nesse texto, né? Trazer à baila, reforçar a necessidade de uma educação que fortaleça a cultura dos direitos humanos, né? Então, é um paradoxo, é uma contradição. Você tem avanços legais e normativos, mas a continuidade das violações, temos os instrumentos legais, né? Então, declarações, leis, decretos e diretrizes, né? Então, há um avanço. Entretanto, né, existe a necessidade do quê? De uma implementação eficaz desses instrumentos, né, que são violados, muitas vezes, repetindo, pelo próprio Estado do qual se originam esses dispositivos legais. Bom, aí os autores, né, alguns dessas ideias de conceitos a gente já viu em outros textos, em outras unidades curriculares, mas é sempre bom reforçar, né? A educação aqui, para esses autores, é vista como uma ferramenta de transformação. Ela deve promover uma cultura de direitos humanos. Nós, educadores, educadoras, né, seja na escola, seja em qualquer tipo de ambiente no qual deva existir qualquer tipo de processo formativo, nós temos esse dever de promover uma cultura de direitos humanos. E tal constatação, desse sentido, nos desafia a repensar estratégias educativas que possibilitem a vivência dos direitos humanos, né? Então, quando a gente pede para vocês fazerem um plano de aula, como a avaliação final, como atividade B, é nesse sentido também de se pensar como é que eu faço isso na sala de aula. Não tem receita pronta, né? Não tem manual de instruções, né? Educar é sempre esse desafio da gente se fazer, de se refazer, de se reinventar, de se ressignificar no próprio processo ensino-aprendizagem, né? Para que a gente possa ter a educação como um mecanismo, conceber e praticar a educação como um mecanismo para a formação de cidadãos críticos e conscientes, né? Um desafio de uma educação voltada para a diversidade e da inclusão, e a inclusão. Então, os autores percebem no início do texto uma tensão constante, né, entre violação e promoção, né? A gente pode até trazer, para contribuir com os autores, o próprio conceito de dialética nesse sentido, né? Aí eles vão afirmar
que a Organização das Nações Unidas vem promovendo estratégias eficazes na implementação de uma cultura de paz, que é um assunto também que a gente trabalhou na outra unidade curricular, baseada na garantia dos direitos humanos fundamentais, né? E aí a gente vê a importância do Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, né? Por esses organismos internacionais e os próprios planos nacionais de ação direitos humanos no nosso país. Deixa eu só abrir aqui para mais pessoas entrarem. Lá já tem bastante gente aqui, né? Bom, a educação em direitos humanos ela pode ter diferentes enfoques, né? Então, à medida que se institui a cultura de direitos, né, e a cultura de direitos humanos, vai se constituindo e se instituindo uma pedagogia dos direitos humanos. Por isso que é muito importante nos nossos projetos pedagógicos de curso, dos nossos projetos políticos pedagógicos e outros documentos norteadores, tanto nas escolas de ensino básico, como nos cursos superiores das universidades, sejam elas públicas ou privadas, nos institutos federais e etc., é importante a gente resgatar, né, esse papel, essa dimensão formativa da educação enquanto mantenedora e fortalecedora, enquanto estimuladora dos direitos humanos. Bom, ao pensar a educação em direitos humanos, esses autores eles vão perceber duas abordagens principais. A neoliberal, centrada nos direitos civis e políticos, sem questionamento social. A gente pode pensar, inclusive, nas concepções de educação ambiental também, né? Sejam aquelas que estão ligadas a um enfoque baseado na sustentabilidade, de adaptação ao modo de produção capitalista, e a gente pode pensar também numa educação de direitos humanos dentro desse enfoque neoliberal. Só que é tão contraditório ao mesmo tempo, o neoliberalismo ele tem uma tendência a promover justamente o quê? A deterioração dos direitos humanos, dos direitos cidadãos, né? O neoliberalismo ele tira direitos, né? Vamos diminuir o Estado, vamos instigar o Estado, vamos passar tudo para a iniciativa privada, né? Essa aí é uma cartilha, né, que é repetida a exaustão pelos defensores do Estado mínimo, né? Deixe a economia, deixe a iniciativa privada tomar conta de tudo. E a gente vai vendo, né, que quando há uma frase que a gente vê muitas vezes em redes sociais, né, quando tudo for privado, seremos privados de tudo, né? Então, é um enfoque de educação de direitos humanos, no mínimo problemático, quando ele tenta conciliar, né, economia de mercado, neoliberalismo, né, com direitos humanos, né? Mas, enfim, os autores percebem também uma outra abordagem, que é a histórico-crítica, né? E daí você já vê também como enfoques da própria educação ambiental, né? A gente vai ver uma busca de transformação da sociedade, né? E de empoderamento daqueles que têm sido segregados e marginalizados ao longo do processo histórico, né? Então, essa abordagem histórico-crítica, né, que os autores ressaltam, né, e percebem aí enquanto potencial formativo e potencial também para aprimoramento do processo civilizatório, né, baseado nos direitos humanos, né? Então, eles também fazem alguns apontamentos, mesmo que de modo um tanto preliminares, sobre o papel da interdisciplinaridade na educação em direitos humanos, o uso de temas geradores para estimular o pensamento crítico, né? Então, aqui no campus, a gente tem um professor de história, que é o nosso chefe de departamento
de ensino, pesquisa e extensão, eu acho que eu já fiz essa referência, mas eu gosto muito de fazer, né? Numa das nossas semanas pedagógicas, o professor Diego Bíssigo, ele falou, né, quando a gente estava discutindo possíveis práticas didáticas pedagógicas, né, e principalmente integrar os diferentes conhecimentos, né, porque aqui nos institutos federais a gente tem o ensino médio integrado, né, os cursos técnicos integrados, que eles buscam integrar conhecimentos baseados na formação profissional com a formação cidadã, estética, filosófica, né, e científica, né? E muitas vezes é um desafio a gente integrar, né, todos esses conhecimentos nas nossas práticas pedagógicas. E ele falou assim: nossa, vamos tentar reformular nossas ações, inclusive os nossos documentos norteadores, como os PPCs, para que a gente possa alcançar o milagre da interdisciplinaridade, né? É muito difícil realizar uma prática pedagógica baseada na interdisciplinaridade, né? Por isso é que é muito importante ler sobre interdisciplinaridade, sobre multidisciplinaridade, sobre transdisciplinaridade, para a gente começar a ter um norteamento para fazer em sala de aula, seja a área do conhecimento com a qual a gente trabalha, e pensando nos direitos humanos, né? Transversalizando todo esse processo. Então, também pensar na importância dos temas geradores para estimular o pensamento crítico, né? O pensamento crítico. Então, do ponto de vista pedagógico, a perspectiva histórico-crítica da educação em direitos humanos valoriza a interdisciplinaridade. E os autores também falam da importância do desenvolvimento de metodologias participativas e inclusivas. Bom, tudo isso deve levar a quê? Né? A construção, a constituição de uma sociedade justa e igualitária. O Brasil, ao meu ver, eu vou fazer 50 anos no início do mês que vem. O Brasil, ao meu ver, né, e pessoas aí que têm a minha idade, estão no meu espectro etário, digamos assim, podem concordar ou discordar, ele melhorou desde 1988, ele melhorou. O Brasil era um país mais pobre. A fome que está sempre nos rondando, né? Vem um governo, tira o Brasil do mapa da fome, chega um governo neoliberal, né? Joga a gente de novo. Provavelmente a gente vai sair do mapa da fome novamente até 2026, é essa previsão, né? E sabe lá Deus quanto tempo a gente vai ficar fora dele. Mas a situação era muito pior nos anos 1980, né? Claro, evidentemente a violência tem aumentado bastante, a concentração de renda, mas o Brasil, sob alguns aspectos, ele melhorou, mas ele está muito longe de ser uma sociedade justa e igualitária. Está muito longe, né? Quem já deu um pulinho no Uruguai, no Chile, e mesmo aqui na Argentina, que todo mundo gosta de falar tão mal, né, e etc., vai perceber que esses países vizinhos, sobre muitos aspectos, são bem mais desenvolvidos social, cultural e educacionalmente falando, né? Por isso é tão importante a gente não perder de vista que há um grande caminho pela frente. Provavelmente nós não vamos ver essa sociedade durante o nosso período de vida, né? Então a gente ter esse desapego também, né? E pensar no nosso papel, no nosso legado para as futuras gerações, né? Então, por isso, a importância de uma formação plena dos sujeitos a partir de um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação de sujeitos de direitos, tendo em vista o desenvolvimento de uma consciência cidadã, a partir do fortalecimento de práticas sociais que promovam a defesa dos direitos humanos, como a comunicação não violenta e os círculos restaurativos que nós vimos na outra unidade curricular. E quais são os desafios e perspectivas
para a concretização da educação em direitos humanos, né? Ela se afigura como instrumento-chave na promoção, na proteção e na efetivação dos direitos fundamentais, mas há aí é o desafio e a necessidade de políticas públicas efetivas que garantam, de fato, uma educação inclusiva e transformadora. Né? Sempre pensando no respeito às diferenças, né? Na valorização da diversidade. E aí, após esses apontamentos iniciais ligados à educação do campo, à educação dos direitos humanos, os autores vão trazer, agora sim, a educação do campo concebida no âmbito dos direitos humanos. A educação do campo se baseia na valorização das particularidades dos sujeitos do campo, reconhecendo a sua cultura, a sua economia e a sua política. A educação do campo pode ser compreendida como um projeto educacional que valoriza as particularidades e especificidades de homens e mulheres do campo como sujeitos sociais, fruto de suas relações, valorizando esses sujeitos do campo e a sua existência. Existe um discurso muito forte, promovido pela indústria cultural, pela mídia brasileira, pela Rede Globo de televisão, por exemplo, né? O agro é pop, o agro é tudo, aquela coisa toda, mas aí a gente está se referindo ao agronegócio, principalmente, baseado na monocultura para exportação, nos grandes latifúndios, na concentração fundiária e etc. Mas, quando eu penso no camponês, no campesinato, no trabalhador do campo, né, que vive no mundo rural, né, que tem práticas tradicionais, práticas ancestrais, que ele pode mobilizar, né? Nada impede que a gente possa casar de uma maneira harmônica, tradição e modernidade, né? Práticas artesanais, né? De pecuária, de agricultura e etc., com tecnologia. Não há nenhum problema nisso, isso é até bastante desejável, na verdade. Só que, ao mesmo tempo que há esse discurso de exaltação do mundo do campo, do mundo rural, né? Nessa sociedade oligárquica, né? Baseada num agronegócio que muitas vezes é predatório, né? E que muitas vezes piora, né, os problemas ambientais, tem um papel aí fundamental na mudança climática, esse mesmo campo acaba sendo desvalorizado no sentido da sua tradicionalidade, da sua ancestralidade. O agro que é pop é o agro tecnológico, né? É o agro da mecanização, né? É o agro do plantation, né? Daquelas plantações de perder de vista e etc. O que vem do campo é visto, né, os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos tradicionais, as técnicas, o modo de vida dos homens e das mulheres do campo, muitas vezes são desvalorizados, né, dessa agricultura familiar, desses pequenos produtores, né, e eu posso estender isso às comunidades, né, que vivem fora desse espectro urbano industrial. Aí eu trago as comunidades ribeirinhas, mais uma vez, aí eu trago os povos originários, os povos que vivem à beira-mar, né? As comunidades caiçaras, e por aí vai. Então, a educação do campo, ela justamente vai fazer um movimento contrário de valorização desses que muitas vezes são invisibilizados, né? Que passam por processos aí de apagamento, né, inclusive do ponto de vista sociocultural.
E a escola do campo? Como é que fica a educação, os processos formativos que acontecem no campo? E qual é o seu papel social? A escola do campo, de acordo com esses autores, não deve ser apenas um espaço geográfico, mas uma instituição que fortaleça, a identidade camponesa, atendendo às necessidades dessa população. Uma escola do campo é a que defende os interesses, a política, a cultura e a economia da agricultura camponesa, que construa conhecimentos e tecnologias na direção do desenvolvimento social e econômico dessa população. E aí, a educação do campo vai propor um modelo educativo que valorize essa vida do campo. Aí, os autores vão diferenciar, isso é muito importante, a educação do campo da educação rural. A educação rural já é uma educação que, do ponto de vista formativo, ela está ligada às demandas dessa sociedade urbano, industrial, capitalista, voltada para o consumismo e etc. Aquele sujeito, né, que é preparado para o êxodo rural, ele é preparado para o trabalho urbano, ele está estudando numa escola sempre pensando no momento em que ele vai deixar aquele campo para trás e ir para o mundo urbano. Né? Então, inclusive, em certos momentos do texto, ele até vai falar da logística, né? De muitas vezes existe aí todo, digamos assim, um tipo de política pública que tradicionalmente vai conceber o campo como um lugar arcaico, atrasado, que deve ser abandonado. Né? Uma proposta pedagógica que visa a formação do indivíduo, eu estou aqui na página 7, unicamente para o trabalho, atendendo os interesses do agronegócio e, consequentemente, do sistema capitalista. É aqui uma citação direta, deixa eu só permitir a Simone, a entrada da Simone. Para os que residem no campo, presenciamos o transporte para se estudar na cidade, olha a logística, né? É a educação preparatória para o trabalho nos centros urbanos, visando atender às necessidades do agronegócio, da agroindústria e do comércio. Né? Então, os autores vão diferenciar. Essa é uma educação rural, né? Uma educação que tem sido há décadas, né? Que foi imposta há décadas pelas elites, pelas oligarquias brasileiras, né? Num processo de valorização do urbano, em contraposição ao rural, que é visto como um lugar atrasado que deve ser abandonado. Isso aconteceu durante a nossa modernização conservadora, isso aconteceu muito durante o projeto educacional levado a cabo durante a ditadura brasileira e etc. Né? Então, a educação do campo, ela tem justamente, né, o papel de quebrar esse ciclo. Né? A efetivação, a concretização da educação do campo passa pelo reconhecimento da educação como direito público universal, pensado conforme a realidade dos povos do campo. É preciso que o campo seja concebido como espaço onde as relações sociais acontecem, território de moradia e de vida, onde os sujeitos que ali nasceram possam ter assegurados os direitos básicos e fundamentais de qualquer cidadão, né? Então, o campo é esse território, não é um território que deve ser abandonado, não é um território arcaico, não é um território que deve ser deixado para trás, muito pelo contrário, é um lugar de efervescência, é um lugar de potencial que é econômico, que é cultural, mas de grande potencial formativo, que ajude, inclusive, o próprio mundo urbano a resgatar
a se resgatar dessa desconexão que ele faz com o meio ambiente, com a natureza, né, com modos ancestrais que tem muito a nos ensinar, inclusive ajudar a nos salvar enquanto civilização que está à beira de um desastre, né? O problema é que o nosso mundo urbano industrial ele caminha para o penhasco, né? Mas ele vai levar o mundo rural, o mundo do campo junto. A histórica negligência das políticas públicas reforçou a ideia de que o campo estava fadado ao fim, levando à valorização do transporte escolar em detrimento da permanência dos estudantes no campo. A lógica de nucleação de escolas amparadas pelos argumentos de melhores condições de ensino e alto custo das escolas de campo, então se concentra essas escolas, né, as pessoas vão se concentrar em núcleos de aprendizagem que estão fora do mundo campesino, reforçam a ideia de que o campo estaria fadado, né, seria um espaço de decadência e etc. E aí, pensando nos aspectos socioculturais, né, no aspecto identitário da educação do campus, resgatando essa essência camponesa, essa educação deve partir da participação dos sujeitos camponeses, valorizando suas identidades e a sua realidade social e política. A educação do campo deve ser um projeto que prioriza e reconhece as identidades, valorizando a sua realidade social e política. Então, a educação do campo ela deve estar atrelada ao direito de permanecer no campo, garantindo que esse campo seja percebido, concebido como um espaço de vida, onde os sujeitos possam estudar e permanecer. A educação do campo surge como uma proposta educacional que tem o sujeito do campo como protagonista da história, como principal representante de seu povo, de sua gente e de seu território, onde ele seja um sujeito, né, dotado de autonomia de pensamento, de ação e etc. Aí a gente tem os aspectos metodológicos da elaboração desse trabalho pelos autores, né? Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, né? Bibliográfica, né? Então a gente vai ter um enfoque de apreciação conceitual, né? Onde se analisa o fenômeno abordado a partir da leitura de outros textos que foram escritos sobre essa temática, né? Então, foi realizada uma revisão de literatura, uma análise sobre escritos em educação em direitos humanos, em confluência com a educação do campo, considerando seus preceitos históricos, normativos e legais, né? Analisando a tensão entre igualdade e diferença, né? Demonstrando como a educação do campo se insere num debate enquanto uma proposta educacional que reconhece as identidades dos sujeitos do campo. E a discussão em direitos humanos ela é fruto da tensão entre o grande interesse e os constantes casos de violação desses mesmos direitos. Então, há um grande interesse pelos direitos humanos por uma parte da população, por uma parte do poder público, né? A gente tem o papel dos movimentos sociais, o papel dos educadores escolares, né? E isso requer o desenvolvimento de estratégias que possibilitem a proteção e a promoção dos direitos humanos fundamentais. Tal concepção sugere a necessidade de uma educação em direitos humanos na tentativa da formação de uma cultura de direitos humanos que passa, no caso aqui da educação do campo, pela valorização dessas mulheres e homens, das suas práticas, dos seus saberes, das suas técnicas, né, e do seu potencial, inclusive tecnológico.
traduzindo em outros termos, né, é bem bonito o jeito que os autores terminam esse texto. Traduzindo em outros termos, não podemos ter uma visão individualista, fragmentária da sociedade, e nos preocuparmos apenas com um grupo específico. No nosso caso, a garantia do direito à educação aos sujeitos do campo. Mas sim trabalhar para que o exercício da cidadania possibilite a luta pela efetivação dos direitos e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Daí eles afirmam, né, que ao escrever esse texto, ao fazerem essa pesquisa, eles estão fazendo a parte deles, né? É uma maneira de lutar, né? Quando vocês elaboram esses planos de aula que vocês estão fazendo para a unidade curricular, vocês estão também ajudando, né? Quando vocês escrevem os TCCs aí que estão se aproximando, né? Tá chegando a hora do esperado, né, TCC, né? Não, vamos pensar nele de uma maneira boa, né, e não de uma maneira temerosa, né? Durante muito tempo eu ouvi falar do TCC como quase como se fosse um filme de terror para muitos graduandos, pós-graduandos, especializandos, mestrando e doutorandos, né? Mas o TCC, né, seja ele um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese, é um momento de grande aprendizagem e também vocês podem elaborar materiais que poderão servir como base reflexiva que poderá orientar, né, outros professores, outras pessoas que tiverem acesso a esse texto que vocês vão escrever, né? Aqui. Bom, a educação, então, do campo, das águas e das florestas tem que ser percebida sempre com esse enfoque nos direitos humanos, né? Dos direitos humanos, já que a educação é um direito fundamental e ele é essencial para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades. No entanto, as populações do campo, das águas e das florestas enfrentam desafios específicos para acessar a educação. Então, aquelas pessoas que atuam nessas localidades, né, precisam compreender essas localidades, esses sujeitos, sua cultura, suas necessidades, né? São necessidades que são formativas, né, na medida que a gente faz os nossos diagnósticos, mas também são necessidades que são socioeconômicas, que são políticas e etc. Né? Quantos professores atuam a partir da pedagogia da alternância, né, pegando barcos, né, cruzam, que rasgam nossos rios pelo norte, pelo centro-oeste, por tantas partes desse Brasil, indo dar aula em escolas que muitas vezes funcionam de uma maneira precária, mas onde acontecem todo dia pequenos milagres. Entender essas comunidades indígenas, esses povos ribeirinhos, é fundamental para a gente não chegar nesses lugares com uma visão colonialista, muitas vezes, tentando trazer esse mundo urbano industrial para esse estudante. Não é que a gente não deva fazer isso, né? Claro que a gente é bom o aluno ter contato com uma multiplicidade de saberes e formas de vida, mas sempre há necessidade de se enfatizar que aquele modo de vida dele é que tem que nortear o processo ensino-aprendizagem, né? Essas comunidades, esses grupos sociais têm que ser valorizados como sujeitos, né, que têm algo para oferecer para si mesmo, para suas comunidades e para o nosso país como um todo, né? Ao invés de desvalorizarmos, valorizar esses conhecimentos, esses saberes e essas práticas ancestrais, essas práticas tradicionais, né, podem nos ajudar, né, diante de tantos desafios que nós enfrentamos. Então, e nunca esquecer que essas populações enfrentam desafios como a falta de acesso a escolas, aos professores, né, aos recursos, sem contar na discriminação e na exclusão, né, enfrentando a ação de grupos aí,
né, de fazendeiros, de garimpeiros, né, desse mundo urbano industrial que quer abocanhar tudo e abocanhar essas pessoas, né? Um abocanhamento imbecil, né? Porque na medida em que a gente destrói esses modos de vida tradicionais, que a gente deteriora as condições de vida dessas pessoas que já enfrentam muitas adversidades normalmente, a gente está matando, né, até a possibilidade de nós nos reinventarmos enquanto sociedade, aprendendo, né? Então, o mundo urbano industrial, ele deveria se voltar mais para essa educação do campo, para essa educação das águas e das florestas, reforçando os direitos humanos, né? Então, ela é essencial, essa educação, para a construção de uma sociedade justa e igualitária, né? E é necessário, então, reconhecer e respeitar os direitos dessas populações. Dessa maneira, é necessário que sejam tomadas medidas, né, para garantir o acesso à educação de qualidade para essas populações, de modo que, junto, nós possamos lutar pela educação enquanto um direito humano fundamental. Aí nós terminamos esse momento aqui. Fechar aqui a apresentação. E abrimos aqui, nesse momento, para discussão, né, para o debate. Né, temos a aula termina mais cedo hoje, como eu já tinha dito, né, mas temos aí tempo para fazermos algumas discussões, algumas reflexões, algumas elucubrações. Né? Espera aí que meu computador deu uma travada aqui, espero que vocês estejam me ouvindo ainda. Quem quiser se manifestar, fique à vontade, tá? É o momento. Boa noite, professor. Eu levantei a mão, Por mas favor. eu acho que não apareceu para o senhor. Boa noite, colegas. Eu queria fazer um relato, professor, na verdade. Né? Eu fiquei pensando muito sobre, escutando, assim, e revivendo, porque o ano passado eu dei aula numa escola de canto do campo, né? No município aqui vizinho. E foi uma experiência, eu vou dizer, frustrante. Eu vou dizer assim, que eu nem quis voltar a dar aula esse ano lá. Poderia ter voltado e não quis, assim, meio que... Por que foi frustrante? É uma localidade de difícil acesso, né? E não é por isso, porque eu sabia disso e escolhi estar lá o ano passado, né? Só que assim, aí quando eu cheguei e comecei a escola com muitas dificuldades, sem biblioteca, os livros, alguns livros, né? E os livros jogados em um canto. E aí a gente falou, por que não organizar, porque tinha a sala disponível, o espaço tinha disponível para fazer uma biblioteca, e ficou só, depois se vê, depois se vê. A escola não tinha nenhuma horta, nada assim, sabe? Tudo muito difícil para implementar, para falar assim, vamos falar sobre tal coisa. Levei os alunos para conhecer alguns lugares que não eram turísticos em si, mas históricos, de histórias da própria população ali, né? Tem quilombo no lugar, eu pesquisei, teve batalha indígena no lugar. Então, assim, lugares riquíssimos, né? Para conhecer, e alguns lugares eu não encontrava a história, comecei a conversar com professores que nascidos ali, e ninguém dá muita importância assim, para isso, ninguém dava muita importância para isso. Eu cheguei a escutar da diretora que eu tinha que pegar mais leve no conteúdo, assim, eu não precisava puxar tanto os alunos. Isso foi me frustrando. E aí chegou a UFSC, na cidade, com um projeto de escola do campo, um projeto para puxar isso, para fazer uma horta, para valorização, né, daquele espaço, daquele território. E aí a UFSC chega com essa proposta, eu entrei no curso também, eu achei o curso interessante, achei que podia ali as minhas ideias, né, começarem a ter alguma mudança.
e começa com bastante representantes, lá no finalzinho eu acho que termina com 5 alunos. A UFSC, inclusive, abriu na cidade uma graduação de escola do campo, né? Para os professores, enfim, que quisessem, as pessoas que quisessem, né? Uma licenciatura em escola do campo. E uma das coisas que eu vi, assim, a UFSC foi um dia, o curso foi nessa escola, cada dia era em uma escola, na escola indígena, nessa escola de campo, na quilombola, foi na escola, a gente recebeu a UFSC lá, e aí foi aquela correria para fazer uma pequena horta, porque a UFSC ia. A UFSC saiu, a horta criou mato novamente, né? E assim, porque que não é só isso, sabe? Mas essas pequenas coisas, pequenas dificuldades. Aí, para mim, o ponto, e isso eu até já comentei aqui, né? Foi quando nós estávamos numa reunião, ponto alto, assim, para mim, de frustração, nós estávamos numa reunião, e aí algumas pessoas falaram de alguma coisa, eu falei a questão dos preconceitos, o quanto a região tinha preconceitos com a sua própria história, com o seu povo indígena, com o seu povo quilombola, né? E que a gente precisava trabalhar isso na escola, enfim, e tal. E aí a diretora vira para mim, eu já falei essa fala aqui, ela pega e me diz assim: os índios, ela nem falou indígena, ela disse: os índios têm direitos demais. Nós não temos os direitos que eles têm. E aí ela, como uma professora de geografia, eu fiquei meio que sem até resposta, porque aquilo me pegou assim de surpresa, né? E uma professora de geografia me falar isso. E aí, assim, o quanto é difícil isso e é frustrante. Para mim foi muito frustrante, porque em outras escolas eu consegui implementar, inclusive, canto de leitura afro-brasileira, indígena. Em escolas urbanas eu consegui fazer algumas coisas, sabe? Que esses professores não estavam fazendo e pegaram junto e fizemos. E ali era muito difícil, muita resistência, muito preconceito dos próprios educadores. E aí eu penso assim, é importante a gente passar tudo isso para os alunos, importantíssimo, mas eu acho que a gente precisaria mudar urgentemente os cursos de licenciatura. Assim, de forma urgente, sabe? Porque não adianta, porque não é que não adiante, mas é que é muita dificuldade tu ter essa resistência dos próprios pares, né? Tu vai lá, tu dá uma aula, tu prepara uma aula maravilhosa, falava do MST e todos, inclusive os professores, que MST, que Invaster, que não sei, sabe? É muito difícil essa resistência. E aí, como que tu vai valorizar isso com os teus alunos? Né? Mas é isso, professor, eu só queria fazer esse relato, que até foi um relato aqui meio triste, assim, né? Não queria trazer essa visão mais frustrada, mas eu acho que é importante a gente refletir, assim, né? O quanto precisa se mudar os cursos de licenciatura para ontem, né? Mas é isso, obrigada pelo espaço. Ana, eu que agradeço pelo seu relato de experiência. Realmente, quando a gente... Acho que você tocou num ponto fundamental, né? As nossas licenciaturas, a qualidade do processo formativo que se dá nessas licenciaturas, né? Então, isso é bastante problemático às vezes, né? E justamente porque a licenciatura deveria ser um espaço de desconstrução do senso comum. Eu não vejo como podemos ser professores sem esse processo de desconstrução do senso comum. E até para a gente, a partir da desconstrução e da ressignificação desse senso comum, a partir de todos os conhecimentos que a gente obtém ao longo do processo formativo da licenciatura, a gente se aprofundar mais, justamente para não reproduzir preconceitos, né, e discriminar o próprio estudante, etc. Então, a gente está dentro de uma lógica ocidentalista, eurocêntrica, baseado na branquitude, né? A gente está num país estruturalmente racista, né? A gente está num país classista, a gente está num país que dá as costas, que não quer fazer um acerto de contas com o seu passado. E eu acho que muitas vezes esse professor, quando ele é mal preparado, muitas vezes ele já vem com um déficit formativo anterior, antes de chegar no ensino superior,
Muitas dessas licenciaturas, infelizmente, elas acabam, digamos assim, se reproduzindo, né? Estão pipocando muitas vezes a toque de caixa, né? E muitas delas não têm uma boa qualidade, isso é um fato, né? É difícil dizer isso, é desagradável dizer isso, mas a gente tem aí esses processos acontecendo. E aí você também tem isso, da licenciatura, né? E às vezes, mesmo quando você está numa boa universidade, numa boa instituição, isso também depende muito da visão de mundo, né, que é passada para esses estudantes, né, muitas vezes pelos próprios professores, que às vezes são bons pesquisadores e etc., mas muitas vezes eles acabam também reproduzindo preconceitos. Eu fiz a universidade na Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, uma ótima universidade que tem lá no estado de São Paulo, e alguns dos meus professores aí até hoje são pessoas aí que têm uma penetração nacional, né, de seus livros, do seu pensamento, das suas pesquisas, dos seus escritos. E um desses professores, que por motivos éticos eu não vou nomear aqui, que é um bom professor, né, aliás, já está aposentado, mas ele, com uma visão bastante elitista, né, ele dizia coisas do tipo que quem não tinha dinheiro para comprar livro, né, e eu lembro que na época eu estava sempre contando moedinha para tirar fotocópia, né, o xerox, como a gente chamava, que não devia nem estar na universidade. Né? Então, se eu via isso numa universidade renomada, um professor renomado falando algo tão classista, tão elitista, né, que, ao meu ver, era uma violência, né, simbólica muito forte, né, imagino o que acontece pelo país afora. Né? Então, assim, é muito complicado mesmo. E aí, quando você chega na escola em si, né, a escola, então, você vai ter pessoas com capital cultural, muitas vezes bastante limitado, e, ao mesmo tempo, são pessoas que estão submetidas a condições de trabalho péssimas, né? Porque o cara, ele dá aula, chega no lugar, como você colocou, não tem uma estrutura física, né? Então, a gente acha muito bonito quando vê a pessoa, às vezes, dando aula numa cabana, num galpão, olha aquilo que está acontecendo. E acontecem muitas coisas bonitas nesses lugares, mas acontecem também uma grande dificuldade. As pessoas são expostas a uma grande dificuldade estrutural, material, né? Você não consegue passar um vídeo para um estudante, você não consegue ter livros para todos e de qualidade. Então, isso se cria um círculo vicioso do qual é difícil a gente sair. Né? Então, é bem complexo o que você coloca. O que eu posso dizer, né? Nesse momento, eu sou professor de Instituto Federal, mas eu também já trabalhei sobre condições bastante precárias, né? Que me ensinaram muito, né? É a gente tentar não desistir, né? E me solidarizo com você, né? Compreendo a sua frustração, a sua dor, né? E a decepção, porque a gente chega num ambiente assim, com tantas ideias, né, com tantas metodologias, com tanta vontade de fazer, e a gente vai tomando todo dia um balde de água gelada na nuca, né, na espinha. É realmente complexo, né, mas a gente também não perder de vista, né, a necessidade da gente não desistir. Né? Eu sei que parece manual de autoajuda barato que eu estou falando, sabe, Ana? E de nenhuma maneira estou desconsiderando, muito pelo contrário, valorizo muito esse compartilhamento de experiência, né? É difícil, né? A luta é difícil, mas não é impossível, embora possa nos deprimir, possa nos deixar ansiosos, né? Quantos de nós aí tomam comprimidos, né? Estão tomando medicamentos aí, né? E muitos de nós nem podemos ter acesso, às vezes, a esses medicamentos, a uma terapia e etc., porque realmente parte o coração ver esse estudante que precisa da gente, como a gente precisa dele também, e a gente não conseguir fazer esse trabalho, né? Mas, enfim, acho que você tocou num ponto fundamental. As licenciaturas, elas têm que ser reinventadas, né? Temos ótimas licenciaturas, tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa ruim se reproduzindo aí,
né? Não porque esse professor ele quer ajudar, né? Só que aí, muitas vezes ele não tem um processo formativo que ele perceba os próprios preconceitos que todos nós temos, né? E que permita a ele a desconstruir, a quebrar, né? A ressignificar, uma palavra que eu uso muito, mas eu acho que ela ajuda muito, né? Todos esses preconceitos. E a gente acaba reproduzindo. Um professor vai, num ambiente como esse, chama os povos originários, os povos indígenas de índio, né? E pode até em outros lugares chamar de outras coisas também, que eu prefiro não nomear aqui. Acho que você traz uma contribuição fundamental a partir do seu relato de experiência. Muito obrigado. Adriana? Oi, gente, boa noite. Na verdade, é uma dúvida, professor. Uma dúvida e sei lá, de repente, uma partilha também, não sei. Sobre o trabalho, eu estava aqui pensando o plano de aula, né? Mas, assim, como assistente social, eu, eu não trabalho diretamente na composição do percurso pedagógico, por assim dizer, né? Não é ali meu campo, e também acho que eu não tenho tanta construção teórica para isso. Mas, em serviço social, a gente também trabalha muito com esse aspecto socioeducacional, que é o que a colega estava falando antes, e acho que fez um pequeno link com isso, o fato da gente promover uma transformação na formação das pessoas que vão ensinar. E eu não falo isso assim de um lugar pretensioso, dizendo que o serviço social é melhor, não é isso não. É mais assim pela composição do que nos forma como profissionais. Então, eu pensei de fazer uma proposta de um percurso, né, de aprendizado, mas assim voltado como se fosse uma capacitação para professores e as pessoas da escola. E aí, trazer dentro disso algumas visões sobre infância e adolescência e fazer uma costura com os conteúdos assim que a gente abordou aqui, né? No meio ambiente, trazer algumas falas de as palavras estão fugindo. Eu estou numa fase que eu sei o que eu quero falar, mas as palavras estão escapando. As ecologias, sabe? Mas não no sentido biológico da coisa, das pessoas, enfim. E fazer esse trabalho nesse sentido, porque eu acho que eu não. Acho que seria muito desrespeitoso até, né? Eu propor uma aula sem ter essa experiência, essa bagagem. Porque é uma coisa que, dentro do trabalho que eu estou desenvolvendo, a gente percebe, por exemplo, acho que foi a Ana que falou, né, o uso da palavra índios, e ainda mais que esse discurso tão horroroso, né, eles têm muitos direitos, se tivessem tantos direitos, né, acho que a gente não estava tão desmatado, enfim. Mas, por exemplo, a gente vai para a escola e quando a gente vai participar das reuniões intersetoriais para discutir os casos de faltas, enfim, das crianças e adolescentes, vem nos relatórios assim escrito o menor, né? Com essa visão sobre a infância e adolescência, ainda naquele viés punitivo, pejorativo, de demarcar a criança pobre ou de menor, e a criança rica, aquela coisa assim, básico do básico, para a gente desconstruir, porque eu fiz isso em algum momento em uma das escolas, e nós nos surpreendemos, assim, eu falo nós, a minha equipe, né? Nos surpreendemos, porque assim, quando a gente foi explicando por que menor não é legal, né? Por que isso não é bacana a gente falar em pleno 2024, que é o ano passado, no caso, né? Para fazer um contexto ali. E as pessoas se surpreenderam um pouco, né? Nem todos, tem gente que ainda resiste a isso. Porque a gente escutou assim, nossa, isso realmente muda, né?
como é que a gente encaminha, como é que a gente olha para aquela criança, para aquele adolescente. E aí eu penso a mesma coisa se a gente for pensar em educação, voltada ao meio ambiente, se a gente não traz, assim, elucidação daquilo que é óbvio. Depois que eu pensei nessa capacitação, não sei, acho que capacitação é muito pretensioso. Ciclo de palestras, rodas de conversa, para trazer essa coisa assim mais afetiva mesmo, né? Em relação a todo o conteúdo que a gente aprendeu. Eu fazer uma costura com tudo que a gente já viu aqui e propor momentos de formação que não seriam só da equipe multidisciplinar Psicologia e Serviço Social, mas também junto com a tutoria, dentro daquele montão de coisas que já estão previstas, só que a gente traz um olhar assim um pouco diferenciado, sei lá, convida a sociologia para conversar junto, a história, enfim. Eu só queria uma orientação se pode ser assim, ou se é um plano de aula assim, em um outro sentido, se eu viajei muito na maionese. Acho que era isso que eu queria falar. Na verdade, é perguntar. Ô, Adriano, eu acho uma ideia excelente, pode sim, tá? Isso vale para todos os colegas e as colegas que estão aqui. Então, caso vocês estejam em outras profissões, né? Porque realmente, como é um curso de especialização em educação em direitos humanos, né? A gente acaba tendendo, né, a pensar que uma boa parte do público-alvo é formado por professores e professoras. E não é bem assim, né? Temos várias pessoas como você aqui que não são professores. Então, caso, por exemplo, o ciclo de palestras, capacitação, roda de conversa, né? Você pode fazer sim, né? Peço apenas que tenha conexão mínima com a temática aqui, tá? Uma conexão com a temática. E você pode mobilizar também como você falou, vários conteúdos, conhecimentos, né, e etc., que você gostaria de mobilizar. Você só faz umas adaptações ali no plano de ensino em alguns itens, bem tranquilo. Importante aqui, gente, porque modelos de plano de aula, aliás, plano de ensino, não, plano de aula, o plano de ensino é aquele que dura meses, né? Geralmente é um semestre, é um ano. Plano de aula, né, são poucas aulas, né, e etc. Seria um ciclo mesmo, né? Então, existem vários modelos, tá? Aqui eu coloquei ali uma possibilidade. Então, vocês podem fazer as adaptações, bem tranquilo mesmo, para o seu ambiente, para o nível de ensino, né? Para aqueles que, né, eu quero fazer um trabalho diferenciado e etc. Mantenha a essência daquele plano, tá bom? E você faz as adaptações. Eu estou bem animado aí para ler seu trabalho agora, e acho que vai ficar bem legal, porque essa é a ideia, né? Você está aqui, né? Eu imagino que você está buscando esse crescimento intelectual, mas também para você aplicar na sua dimensão profissional, no seu mundo do trabalho. Eu acho isso fantástico, tá? Então, acho que caso alguém tenha alguma dúvida parecida, né? Então pode ir no caminho da Adriana aí, que não tem problema nenhum. E eu não me importo que vocês façam adaptações também, desde que mantenham a essência ali, né? Então, que seja um plano de aula ou um ciclo de palestras, mas algo que vai acontecer num espaço de tempo relativamente curto, tá bom? Porque um plano de ensino, né, ou um projeto que você pudesse realizar, né? Então, como assistente social, né, você sabe que existem projetos, ações que podem ser mais curtos né, e fazer um ciclo ali que pode durar algumas semanas, por exemplo, que é diferente você fazer um trabalho que às vezes vai durar um semestre, um ano, ou até anos, né, e etc. Então, eu só peço que seja algo dentro de um espaço de tempo menor. Adaptações ali no plano vocês podem fazer, bem tranquilo, tá? E tendo dúvidas também, vocês podem entrar em contato comigo pelo Moodle. A gente pode até, caso alguém tenha dúvidas que o e-mail não responde, a gente pode agendar atendimentos aqui mesmo no RNP, né? Como eu já me propus, a gente pode agendar, né? Então, se algum dia... Eu vou ver se eu consigo, deixa eu ver,
Hoje é dia 11. Semana que vem é a aula da professora Renata, que a gente trocou, seria eu. Então vai ser dia 18, né? A aula da professora Renata. Que as nossas aulas são nas terças-feiras, mas eu posso, né, por exemplo, na quinta-feira da semana que vem, a gente pode até deixar agendado um plantão. Eu posso ficar conectado das 7 até as 8. Deixa eu só lembrar se não tem nada. Das 7 às 8, né? Eu posso deixar pré-combinado com vocês, porque muitas coisas vão surgir, inclusive, durante a escrita do trabalho, né? Daí vocês podem vir aqui, tirar mais umas dúvidas antes de postar, bem tranquilo. Tá? Parabéns, eu acho uma ideia ótima. Obrigada, professor. Boa noite. Vou desligar aqui, mas vou continuar acompanhando. Bem tranquilo. Mais alguém gostaria de... Deixa eu ler alguns comentários aqui. Umas 3 aulas, Rivaldo, umas 5, mas não muito mais que isso, tá? O José Paulo fala que um dos problemas mais graves, sintomas mais graves do neoliberalismo na educação é exatamente a inversão dos alunos da rede privada em universidades públicas e os alunos da rede pública pagando por diplomas nas esquinas da vida. Quem não tem pretensão em estudar e sim na grana, né, no dinheiro. Muito bem colocado, José Paulo. O Alexandre Medeiros, as escolas atendem alunos das proximidades que chegam de Kombi, de barco e de ônibus, né? O Alexandre também afirma: as instituições públicas contribuem bastante com o fracasso da educação do campo. As prefeituras dão zero suporte estruturais, pedagógicos e financeiros. Eu trabalho em uma escola no Amapá, que fica a 45 minutos do centro da capital. Até hoje o ônibus da escola está quebrado. Nossa. Ele busca 30 alunos que saem de suas casas, 5 da manhã, para poder chegar na escola às 7h30. Meu Deus, olha que jornada, né? Com métodos de avaliação iguais aos alunos que estudam na capital. Olha, sem levar, né, em consideração as especificidades desses discentes, né? Entre outros casos que posso listar. Obrigado por compartilhar. São muitos desafios, né? O nosso país ele ainda tem muitos desafios ligados ao nosso subdesenvolvimento, né? E realmente, em alguns momentos, a coisa atinge uma dimensão tão grande que realmente nos desanima, né? Como eu disse para a Ana, repito, né? Não desanimemos, acabei tendo um trava-língua aqui, né? Não deixamos de lutar, mas ao mesmo tempo realmente é muito difícil, né? Imagina esse aluno que faz uma jornada dessa, ele já chega detonado na escola, né? E provavelmente esses meios de transporte muitas vezes podem ser bastante precários e desconfortáveis, né? Muitas vezes o professor também chega detonado na escola, né? Ou no lugar que faz o papel da escola, né? Então são todos desafios. E também assim, né, gente, a gente tem que se mobilizar, mas a gente também não consegue fazer milagre, né? Então o poder público também tem que fazer a sua parte, por isso que é importante a gente estar se mobilizando, estar pressionando, estar exigindo, né? E é bem complexo, porque você pode estar vivendo num lugar... Eu já morei numa cidade, que eu prefiro não nomear, né? Mas eu morei numa cidade ali em que a situação da educação municipal era péssima, né? E era uma cidade pobre, mas ela tinha sua arrecadação, as escolas poderiam ser um pouco melhores, e a gente ficava numa situação, né, de que se a gente denunciasse, exigisse, né, uma melhoria dessa situação, a gente corria risco de vida. É um lugar meio que um velho oeste, assim, né? Então é bem complexo mesmo, né? A gente está num país que tem o mais avançado do ponto de vista civilizatório, mas também a gente tem muita barbárie no nosso país. Então realmente bastante desafiador. Alguém mais gostaria de se manifestar? Gostaria de fazer alguma observação? Alguma reflexão?
Deixa eu ver aqui no chat se alguém escreveu aqui alguma coisa. Olha, eu vou combinar com vocês assim. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer, para não me atrapalhar. Então, ó, na quinta-feira da semana que vem, deixa eu só atualizar uma pessoa que está entrando, a gente já está terminando, mas todos podem voltar. Deixa eu ver a data aqui. 11, 18. No dia 20, eu estarei conectado das 19 às 20 horas. É uma quinta-feira. Eu vou reforçar isso no Moodle, até para os nossos colegas, os nossos companheiros que não estão aqui, tá bom? Então, estarei num plantão ali para tirar dúvida em relação ao trabalho, para se alguém quiser discutir algumas ideias, porque ainda vão ser 6 dias antes do prazo final, né? Então, ainda, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês podem fazer as adaptações do plano de ensino, do plano de aula, perdão, tá bom? Fiquem bem tranquilos nesse sentido. O importante é criar um processo reflexivo para vocês poderem mobilizar conteúdos e conhecimentos ligados à temática dessa unidade curricular, ou em sala de aula, ou em qualquer espaço formativo, né, no qual vocês possam, tá bom? Então, da minha parte é isso, né, e é isso. Se ninguém mais tiver nada para dizer nesse momento, eu já vou encaminhando aí para a nossa despedida. Foi muito bom estar com vocês novamente. Espero que a gente possa futuramente ter mais encontros juntos em algum outro momento, algum outro trabalho aí nesse curso. Fico à disposição de vocês. Mando um abraço para todos aí. Espero que aí vocês tenham uma excelente semana. Tá bom? Eu acho que é isso. Um abraço. Obrigado, Jeane, Ana, Rosângela, Alexandre, todos que estão aqui participando, tá? Fernanda. E Maria do Rosário é a dona do restaurante. Faz nada. Maria do Rosário, o pessoal está assistindo o telejornal aí. Bem tranquilo, tá bom? Um abraço, meus queridos. Fiquem na luz aí. Força, coragem, tá? Que podemos ajudar a fazer um mundo um pouquinho melhor. Tchau, tchau.